Bom, vocês já me conhecem, né? A câmera não. Oi, eu sou a Camila Exposto, neuropediatra da Faculdade da ABC, e eu vou falar de alterações de desenvolvimento. Então essa primeira parte da aula a gente já viu semana passada, mas nós vamos fazer uma revisão rápida. Primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente fala de alterações de desenvolvimento seria sobre o desenvolvimento normal em si. Quando a gente fala de desenvolvimento, a melhor definição que eu encontrei até hoje é essa, que diz que são as transformações globais, incluindo o crescimento ponderostatural, a maturação e os aspectos psicológicos, conduzem a adaptações cada vez mais flexíveis. A gente tem que lembrar que, na verdade, a gente nasce com todos os neurônios que a gente já precisava, como vocês podem ver no slide 3. Nós formamos, na verdade, ao longo do nosso desenvolvimento, mais conexões neuronais, e à medida que a gente cresce um pouco mais, nós podamos as conexões neuronais que não são eficientes. Então essa é a grande diferença entre um cérebro humano e o cérebro de um outro animal, de um paquiderme, por exemplo, um elefante. Se a gente for parar para pensar que o nosso cérebro pesa em média 1,5 kg, variando entre 1,3 kg e 1,7 kg, o cérebro de um elefante deve pesar em torno de 5 a 7 quilos. Então, por que nós jogamos o xadrez e o elefante não? Não é porque ele não consegue segurar a pecinha, porque ele teria a tromba, né, para carregar a pecinha, mas seria mais pela questão de conexão neuronal. Então, nossos neurônios estão melhor conectados do que o neurônio da maioria dos mamíferos. Por isso que a gente é capaz de pensar e de extrapolar. Nós temos que lembrar também que o desenvolvimento cerebral, principalmente nesse período perinatal, ele é extraordinário. Ele chega a alcançar uma produção de mais de 250 mil neurônios por minuto, dependendo da fase do desenvolvimento gestacional. E quase todos os neurônios que a gente tem ao longo da vida, eles já vão estar presentes no nascimento. O que vai acontecer dali para frente é um aumento da diferenciação neuronal, então, com o que ele vai se comunicar, com quais neurotransmissores ele vai lidar, e também das conexões sinápticas entre os neurônios da substância cinzenta. Lembrar também que no nosso código genético, de todo o código genético transcrito, aproximadamente 50% tem destinação exclusiva ao sistema nervoso central. E 80% tem algum tipo de participação na formação do sistema nervoso. Ou seja, a grande maioria das síndromes genéticas acarretará em algum comprometimento do neurodesenvolvimento. Bom, esse slide serve para mostrar que a formação do sistema nervoso central mesmo, ela acontece no máximo até a 7ª semana de gestação, daí para frente é só proliferação e neurodesenvolvimento. E nesse ponto a gente tem que lembrar da importância do pré-natal e principalmente da instauração precoce de um pré-natal numa gestação. Porque afinal de contas, entre o 2º e o 3º mês de gravidez é onde a maioria das mulheres descobre que está grávida e aí então vai procurar algum auxílio médico. E na verdade nessa fase a maioria do sistema nervoso já está formado. Então o uso de álcool, o uso de drogas, a realização de exames desnecessários, os traumas, qualquer um desses eventos pode prejudicar o desenvolvimento do sistema nervoso do feto. Bom, quanto às alterações de neurodesenvolvimento, a gente define como um grupo de distúrbios crônicos clinicamente distintos que vão compartilhar ou uma alteração quantitativa ou qualitativa em um ou mais dos aspectos do neurodesenvolvimento. A prevalência é desconhecida justamente por ser um termo tão amplo que abrange tantos domínios. Então, seria em torno de 5 a 10% nesse estudo vietnamita de 2011. Outra coisa importante para se lembrar a respeito das alterações de desenvolvimento é que, se você tem uma alteração de desenvolvimento, nós temos que lembrar que ela vai afetar, em maior ou em menor grau, todos os domínios desse desenvolvimento. Então, é aquilo que eu falei para vocês, o cara nasce com uma deficiência visual. Bom, ele vai desenvolver outros sentidos de uma maneira melhor. E ele não vai ter o apoio visual para desenvolver coisas como a fala, por exemplo. Ele vai precisar de outros, do desenvolvimento do tato e da motricidade fina para ajudá-lo a desempenhar esses marcos do desenvolvimento. Não vai ser um desenvolvimento que vai acompanhar a regrinha em todos os marcos, todas as etapas, como uma criança que não tem alteração nenhuma. E daí vem a pergunta do nosso amigo Wong, que fala justamente da definição de alteração de desenvolvimento.
E ele questiona inclusive essa questão da gente segregar em domínios do desenvolvimento, quando na verdade a criança é uma só, a evolução dessa criança vai ser uma só, e a grande maioria dos atrasos não pode ser notado num ponto só. Não é que em uma avaliação o neuropediatra consegue dizer, bom, todos os aspectos de tal coisa estão atrasados ou não. A gente precisa acompanhar esse paciente durante um período de tempo para ter uma noção exata de quão atrasado ele está e em quais domínios ele fica aquém ou além. Quando a gente investiga o atraso de desenvolvimento através de exames genéticos, percebe-se que tem um peso muito grande nas alterações de desenvolvimento. Então, nesse estudo do Michelson, ele achou uma prevalência de quase 8% de alterações genômicas em crianças que tinham atraso de desenvolvimento, 4% de alterações em cariótipo. Em FISH, que é um exame ainda mais elaborado de genética, ele achou 3,5%, e na combinação de uma boa anamnese e na pesquisa de X-frágil, ele achou 42% de etiologia nesses atrasos de desenvolvimento, mostrando que a clínica ainda é soberana, mas que a gente tem alguns exames por detrás que a gente precisa questionar melhor. Quer dizer, nós estamos investigando corretamente? As síndromes genéticas são só o que elas aparentam no primeiro momento? Todo mundo aqui sabe o que esses exames são, né? Como é que funcionam. Bom, alterações que podem, manifestações clínicas que podem estar associadas à alteração de desenvolvimento seriam relacionadas a síndromes maiores. Então, o déficit ponderostatural, o baixo ganho de peso, a epilepsia, as deficiências auditivas e visuais, as alterações de movimentação ocular ou qualquer alteração de fundo de olho, os vômitos, o odor anormal da urina, algumas anormalidades em pele e cabelo, que a gente vai ver mais pra frente, hepatoesplenomegalia, hipotonia oral, né, alteração de mastigação e de deglutição, acidose metabólica, aí principalmente ocorrendo em crises, né, ocorrendo em episódios, hiperamonemia, anormalidades de eletroencefalograma e algumas alterações ósseas que são sugestivas de alteração genética. Os sinais fenotípicos mais associados ao desenvolvimento às síndromes genéticas em si seriam a micro ou a macrocefalia, né? A cabeça muito pequena ou muito grande, a crânioestenose, que seria a fusão precoce das suturas, fechando a fontanela mais cedo, o hipertelorismo, que é o aumento da distância entre os olhos na face, o coloboma de íris, que é aquele distúrbio de fechamento do... como é melhor dar aula ao vivo, né? É o distúrbio do fechamento do músculo pupilar. Então, a pupila, na verdade, ela é só um buraquinho no qual a gente enxerga o humor vítreo. O que tem ao redor ali é um músculo circular. Se esse músculo sofrer um defeito de fechamento, o que a gente vai ver do lado de fora é um olho em gota, uma pupila em gota, ou uma pupila em fenda, que seria parecida com um olho de gato. E esses distúrbios não necessariamente eles são completos. A gente tem que observar a pupila com cuidado, porque existem pupilas disfórmicas, inclusive. Então, um pouco mais ovaladas para a direita ou para a esquerda, que dão a impressão até de estrabismo quando você olha o paciente de longe, mas quando você faz o reflexo fotomotor e o consensual, você consegue perceber que é um problema de constrição. Então, a formação dessa musculatura acompanha a formação do olho, que por sua vez acompanha a formação do sistema nervoso central. Então, o olho é praticamente a janela do sistema nervoso central, no que diz respeito ao encéfalo mais ainda. Através do fundo do olho, você consegue descobrir diversas alterações que são sugestivas de doenças mais sérias. Outra coisa importante seriam as orelhas em abano ou as orelhas em implantação baixa. Então, mais uma vez, agora ao vivo, essa minha orelha não tem implantação baixa, né? Porque se a gente traça a linha, você vê 1/3 da minha orelha para cima e 2/3 para baixo. E essa minha orelha é praticamente uma implantação baixa, porque se você traça essa linha, a minha orelha fica inteirinha para baixo disso. Seria uma síndrome genética se ela fosse também um pouco mais voltada. Além da baixa implantação, a gente tem as alterações orais, né? Então, o lábio superior fino, que gera a impressão de um lábio inferior bem mais carnudo, bem mais grosso, e o palato e ogiva, assim como as fendas labio-palatinas, tanto as incompletas quanto as totais. Polissindactilia e aracnodactilia. Poli é muitos, sinda é fundido, sindicado.
Então, quando você tem polidactilia, você tem um dedo inteiro a mais. Então, você tem todas as falanges desse dedo, da parte do metacarpo aqui para frente. Quando você tem uma sindactilia, é porque em algum momento, alguma das 3 falanges fez uma bifurcação. Então, aí você tem um mini dedinho saindo de um dos dedos. Isso é sindactilia. E polissindactilia é quando você tem um dedo completo saindo de outro dedo. Então eles dividem o mesmo carpo, mas ainda assim eles estão fundidos aqui para cima nas outras falanges. Outra coisa importante que não está escrita aí é a ausência da falange média no 5º dedo. Muita gente tem e não considera isso uma alteração de desenvolvimento. Todo mundo aí tem as 3 falanges. Me safei de avaliar o Hálux hipertrófico, hálux é o dedão do pé e seria um dedão mais gordinho. Mas quando eu digo mais gordinho, seria aí o dobro do tamanho do dedão normal. Se bem que hoje em dia, eu não sei se vocês sabiam, já existe cirurgia plástica para dedão gordo. Coisa impressionante. Tem para bochecha? Tem para síndrome de Down, né? O que eu estou falando? Eu é que estou muito velha. Deixa pra lá, não vamos julgar. Hirsutismo. Hirsutismo é excesso de pelo. Em crianças, como é que a gente vai notar? Principalmente pela nidificação do antebraço, que ela vai ser mais grossa e mais vistosa do que o normal. E também pela inserção do cabelo na testa. Então, quanto menor for a testa, o espaço de testa, com um perímetro cefálico normal, isso é indício de hirsutismo. Mais para frente vão aparecer as alterações também em face, como uma pelagem como se fosse uma barba, ou até mesmo uma pelagem sugestiva de bigode, mas isso tem mais a ver com crianças mais velhas. Não costuma acontecer nos bebês. Nos bebês é mais a amplificação aqui, e você pode ver muito também a penugem aqui na giba, na parte superior das costas. Epi e hipospádia. Vamos lá. Atenção, você tem o pênis. O pênis, esse tamanho não é normal, né? Não tem nada a ver com a realidade. No pênis você tem a inserção do canal da uretra bem aqui em cima. E aí você tem as pregas da pele, que é o prepúcio, que seria para baixo, certo? Como que isso se forma? Na verdade, os corpos do pênis são 2 cavernosos e 2 esponjosos e um cavernoso, que se formam assim. E a uretra, ela tem que passar pelo meio desses 3. Se a uretra, por algum motivo, ela não conseguir chegar até o lugar onde ela deveria ir, aí o canal, o orifício da uretra, ele vai sair um pouco antes. Então ele vai sair aqui, ou aqui, ou aqui. E isso, na verdade, não leva a nenhuma alteração séria constitucional, mas dá muito trabalho na fecundação. Então, quando esse menino virar um adulto e quiser ter filhos, ele pode ter problemas por conta disso. O orifício da uretra ele fica na ponta da glande para que o sêmen seja ejaculado diretamente no fundo de saco de Douglas, que é tipo uma piscininha na qual fica o canal vaginal, e aí os espermatozoides têm todo o tempo do mundo, né, para subir aquele Everest e chegar onde eles deveriam chegar. Se o canal uretral ele ejacula o sêmen muito antes, o pH da própria vagina já mata todos os espermatozoides. Então daí vem a questão de fecundação. E questões de alteração de neurodesenvolvimento, o que está mais relacionado no nosso país, de fatores ambientais? Então, o que esses autores encontraram foi o nível socioeconômico baixo, a ausência do pai, aí eu não diria ausência do pai, mais uma vez eu diria família incompleta. Por quê? Se na família só existe um adulto responsável por uma gama de crianças, esse adulto tem que trabalhar, tem que limpar a casa, tem que fazer todas as funções de pai e de mãe. E o que vai ficar por último seria a estimulação da criança. Então é muito comum esse tipo de criança ficar confinado, ou num chiqueirinho, ou num espaço pequeno, enquanto a mãe ou o pai faz alguma outra coisa. Mas é a família disfuncional, ou seja, alguém que é responsável por gerenciar todos os aspectos, inclusive o desenvolvimento da criança. Depressão materna é um fator muito forte de alteração de desenvolvimento. Quanto menor a escolaridade dos pais, pior fica. E outros fatores estão ligados à violência da região, ao IDH da região, às endemias daquele lugar e tudo mais.
Mas aí não extrapola para todos os lugares do país, graças a Deus. Esse aqui é um estudo interessante, é o mesmo estudo de lá atrás que eu já citei sobre as alterações de desenvolvimento e que fala sobre tudo que ele encontrou de etiologia acerca das alterações de desenvolvimento sendo investigadas plenamente, com todos os exames possíveis. Esse é um estudo chinês, por isso que isso foi possível. No que tange aos erros inatos do metabolismo, a gente tem um outro grande problema. Os erros inatos do metabolismo, eles são uma área fascinante da medicina hoje em dia, por quê? Porque eles estão evoluindo a passos largos. Então, a cada dia, a gente descobre doenças novas. Como eu tinha falado para vocês, tem o grupo das CDGs que lança 2 doenças novas por semana. Mais assustador do que isso, existem crianças que já têm diagnóstico de algum erro inato fechado, e quando se observa as atipias daquele erro inato, descobre-se que na verdade é um erro inato associado a outro erro inato, que é provavelmente uma CDG. Inicialmente, no grupo dos erros inatos, a gente tinha, assim, inicialmente não, em torno de 2005 até 2010, existia o seguinte pensamento: não é que essas doenças são raras, somos nós que não investigamos o suficiente, nós que não encontramos o suficiente, que não analisamos o suficiente. Depois de muito tempo chamando a atenção para as doenças raras, o que se descobriu é que as doenças raras são raras mesmo. Então, grandes grupos de estudo sobre uma doença muito rara não vão ser possíveis de serem formados. O pessoal do Rio Grande do Sul, que tem uma excelência nesse sentido, que examina e avalia quase todos os erros inatos do país, eles lançaram estudos recentes sobre doença de xarope de bordo, em que eles conseguiram reunir 48 crianças. 48 parece nada, mas no que tange a essa doença é muita gente. Então a gente descobriu que eles são raros mesmo. E aí existe essa nova preocupação. Então, pera lá, eles precisam ser investigados em todo mundo? Não. Você precisa ter sinais e sintomas coerentes para ir atrás de um ou outro grupo de erros inatos do metabolismo. Esse pessoal do Canadá teve essa ideia impressionante. Então, pera lá, você não pode fazer o exame em todo mundo, então você também não sabe para quem pedir o exame e você não sabe quem investigar. Ela fez antes de fazer essa última revisão, eles fizeram uma meta-análise sobre a deficiência intelectual no Canadá, sobre todas as etiologias já descobertas para essas deficiências intelectuais. Então ela fez 4 meta-análises. Na 4ª, ela chegou à conclusão que era preciso criar uma ferramenta que pudesse auxiliar o clínico a investigar e criar melhor as crianças com provável erro inato. Então disso saiu um aplicativo que está nesse site, treatableid.org, que fala de 89 erros inatos, que não precisam de exames muito escabrosos para serem investigados. Então exames de primeira linha, dosagem de manganês, dosagem de cobre, perfil de 5-carnitinas, não são exames tão simples para o Brasil, mas já é possível de se solicitar, e que estão relacionados a doenças com potencial tratamento modificador. Ou seja, com alguma suplementação, ou com a suplementação de algum substrato ou de uma enzima, você vai conseguir não desfazer as sequelas, mas minimamente evitar lesões futuras. Ela encontrou 89 erros inatos nesse grupo e 60% desses 89 já são diagnosticáveis por exames de triagem. Fala muito dos sintomas associados, mas nesse aplicativo é legal porque você joga 3 ou 4 sintomas e ela vai te dar uma lista de doenças e condições que vão gerar esses 3 ou 4. Existe isso também para os erros inatos em geral, chama Orphanet, vocês já ouviram falar? Orpha com PH. Então também é em inglês, então é um pouquinho mais complicado, mas é possível de se lançar os sinais e sintomas e receber uma tabela com a descrição de todas as doenças que poderiam estar relacionadas ali. Aí nós temos os outros problemas que também podem estar associados ao desenvolvimento de deficiência intelectual, que seria a via final dos atrasos de desenvolvimento. Aí nós temos os problemas de esfingofosfolípides, ou seja, de formação da membrana celular. E não só de formação de membrana celular, como de transporte subcelular, ou seja, lembra das tubulinas?
Eu acho que vocês não lembram, porque eu não lembro. Eu lembro que na época que eu estava na faculdade, eles estavam inventando as tubulinas. Eu acho que existe alguma coisa aí, mas não era muito certo. Então, as tubulinas seria a citoarquitetura que leva uma proteína para cá, uma outra substância para lá, e que sai do retículo endoplasmático liso e vai para o rugoso e por aí vai. Esse é o objetivo da tubulina, que também, óbvio, dá trabalho e dá alterações. Coisas importantes sobre os erros inatos são as novas terapias que estão em voga. Então, a primeira delas, que está dizendo aí, seria a terapia gênica. Essa está muito em fase pré-clínica ainda. Já tentaram rolar alguns estudos sobre terapia gênica em humanos, mas a gente não conseguiu sair da fase do animalzinho ainda. A que eu vi, que estava mais adiantada, seria em relação à fenilcetonúria. Mas ainda assim, a pessoa se tornava, a pessoa rato, se tornava capaz de metabolizar fenilalanina por até 48 semanas. E depois, não se sabe por que motivo, aquele raio daquele gene era metilado e ela voltava a ter a mesma síndrome da fenilcetonúria. Chaperonas é a terapia que se faz para as lisossomopatias e para as glucopolissacaridoses. Então é o seguinte, eu carrego a enzima que está faltando com uma outra proteína que eu chamo de chaperona. Chaperona, antigamente, seria aquela acompanhante que a mulher de luxo tinha para não fazer coisa errada na rua, né? Tipo uma ama. Então a enzima chaperona ela faz isso, ela carrega de um canto para o outro, sem sofrer quebras na estrutura da enzima, podendo ultrapassar a barreira hematoencefálica ou não, dependendo da substância. E outra coisa importante seria o tratamento das mutações missense ou não sense. Isso está muito adiantado na questão da distrofia muscular. Você já ouviu falar da distrofina? Então, o que acontece? O cara tem um defeito no gene que fabrica a tal da proteína da distrofina. Então, esse pedaço aqui, o sujeito não tem. Ou ele tem, mas está atrapalhado. Então, eu crio um pedaço de gene específico para aquela pessoa. Então, é totalmente individual. Não tem como eu usar o teu remédio ou vice-versa. E esse remédio, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma ponte. De forma que eu vou conseguir ligar de novo o gene e eu vou conseguir produzir uma distrofina. Essa distrofina não vai ser tão capaz como uma distrofina comum. Mas já troca, por exemplo, uma distrofia de Duchenne por uma distrofia de Becker, que são evoluções completamente diferentes. Isso melhora o prognóstico do Duchenne aí em no mínimo uns 20 anos de vida. Sobrevida sem sequelas. Então é um negócio legal, mas é completamente individualizado. Então dá para imaginar o custo de um tratamento norteado por isso. Já é possível no país de encontrar alguns centros de estudo que te encaminham para fazer, mas até onde eu saiba só se faz ainda nos Estados Unidos da América. Bom, os problemas perinatais que alteram o desenvolvimento. Aí a gente tem um conceito de recém-nascido de risco, que seria aquele que, por condições patológicas da mãe ou da própria criança, está em risco de morte ou de sobrevida com sequela, e que deve permanecer sob rigoroso controle, preferencialmente no berçário, com uma aparelhagem necessária para os cuidados que ele precisa. Lembrar mais uma vez da importância do pré-natal, é sério, eu sou uma neurologista e só estou traumatizada com essa história. Eu acho que você ter problemas por pré-natal mal feito em 2016, eu acho que é o fim da picada. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre o risco materno e sobre o risco fetal. Então, as condições que vão levar a um recém-nascido de risco, que são inerentes à mãe, seriam mais o uso de drogas, tanto as lícitas quanto as ilícitas, a diabetes, a hipertensão, o hipotireoidismo, alguns tipos de infecções, né, as torches, e o fator RH negativo não tratado e não investigado previamente. No feto, aí a gente tem os problemas relativos ao líquido amniótico, então excesso de líquido amniótico ou falta do mesmo, rotura prematura de membranas, que leva tanto a uma infecção intrauterina quanto à perda de líquido amniótico, a apresentação pélvica no parto, principalmente no lugar onde não há como transformar esse parto numa cesárea, o descolamento prematuro de placenta e a placenta prévia, macrosomia fetal, que seria o bebê muito grande, acima de 4,5 kg de peso, o pós-datismo, que seria acima de 41 semanas e 6/7, e as outras condições inerentes ao feto. Então, a hemorragia pele intraventricular, que é muito comum em prematuros,
a aspiração de mecônio e a hipoglicemia tanto tardia quanto precoce. Esse estudo brasileiro fala da chance de uma disfunção neurológica em recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer. Então ele fala aqui, crianças com menos de 37 semanas ao nascer ou com peso de nascimento abaixo de 2,5 kg têm uma chance de disfunção neurológica moderada ou grave de 16 a 20%. Quanto mais tempo houver de ventilação mecânica, quanto pior for a hemorragia intraventricular, se há ou não retinopatia da prematuridade associada, o ápice e a presença ou não de convulsões perinatais podem piorar essa chance, aumentar a chance de ter uma alteração de desenvolvimento. Nesse estudo ele mostra que o fator de risco psicossocial mais encontrado foi o baixo nível educacional da mãe. Fatores de proteção seriam o aumento da idade gestacional, o ganho de peso corporal da criança e o aumento do perímetro cefálico entre o período do nascimento e a alta. E os fatores de risco para disfunção neurológica são aqueles que a gente já falou, somados à idade materna próxima de 40 anos. A gente vai falar sobre os erros inatos em si. Então, primeira definição do negócio. É um grupo de doenças geneticamente determinadas decorrente de alteração na informação contida no DNA que determinar uma alteração no metabolismo. São problemas de uma enorme variabilidade fenotípica e de heterogeneidade genética, que significa que alguns são ligados ao X, alguns são dominantes, alguns são recessivos, alguns a gente não sabe, alguns são as duas coisas, é assustador desse tanto. Falava-se em 2002 em mais ou menos 400 erros inatos diferentes e em 2010 já se falava em 550 e essa lista deve estar em torno de 1000 nesse exato momento pelas contas com o aumento das CDGs, porque as CDGs, se esse grupo em 2015 já foi para mais ou menos 600 e as CDGs estão em torno de 700 agora, então a quantidade é muito grande. Mas também tem esse outro detalhe. Erros inatos do metabolismo. Você pega a definição, então tudo é um erro inato. Diabetes é um erro inato. Hipertensão também é um erro inato. É um erro inato que não vai dar efeito agora. É um erro inato que vai dar efeito mais tarde. Mas doença de Gaucher é um desses, que só vai lhe dar efeitos colaterais e sintomas lá para a idade de adulto jovem para frente. No fim das contas, a gente vai chegar à conclusão de que todos são erros inatos, mas até a gente chegar lá, a gente tem só um pequeno percalço para passar, só mais ou menos uns 10 bilhões de pares de bases. Não é nada comparado ao que já foi. Então, são geneticamente determinadas, geram um distúrbio bioquímico permanente, que vai ser ocasionado ou pela falta do substrato final, ou pelo acúmulo do substrato inicial, como ocorre na fenilcetonúria. Então, o que acontece? O cara não consegue metabolizar a fenilalanina. Ao mesmo tempo, o organismo dele acredita que a fenilalanina, por ser um aminoácido essencial, ela é importante. Então, você continua absorvendo por tudo que veio da dieta. Vou absorvendo essa fenilalanina. E o que eu faço com ela? Eu acumulo, eu estoco, de forma que eu começo a lesar neurônio, de forma que eu começo a lesar a estrutura, e que não é uma coisa retornável. Então não é que o diagnóstico vai depois melhorar as condições, as sequelas que já aconteceram. Isso não vai acontecer mais. Eu tenho um caso muito triste lá do ABC. É uma gatinha que hoje deve estar com seus 40 anos de idade. Eu comecei o atendimento dela aos 30, mas porque ela só foi diagnosticada com fenilcetonúria aos 27. E aos 27 eles se perderam no meio do caminho. Então o teste do pezinho não encontrou a criança. Pelo que eu entendi, ela morava no ABC, mudou para o Nordeste e já voltou na sequência, quando o ideal parecia que o plano era ter ficado lá. O exame não conseguiu encontrar a paciente, só conseguiu encontrar com 27 anos de idade. A essa altura do campeonato ela já tinha uma deficiência mental leve, mais uma deficiência mental e uma depressão por conta de saber que a deficiência intelectual dela poderia ter sido evitada de alguma forma. Nós não estamos falando da década de 80, nós estamos falando dos anos 2000. Mais triste do que isso é o slide que fala que no ano 2000, até 50% dos recém-nascidos vivos não tinham realizado a triagem neonatal. Problema nisso? Bom, primeiro que
O nosso teste do pezinho, a eficácia dele já é questionável, porque ele não contempla todas as doenças que a maioria dos lugares do mundo tem. Ao mesmo tempo é bacana porque as principais causas de deficiência intelectual evitável estão nele. Joia. Só que aí você teria que fazer um teste que alcançasse muito mais espaços. E o problema é que a gente ainda tem muito de fazer de busca ativa, ou seja, de criança que não encontrou o próprio exame. Lembrando que, por exemplo, um prematuro que recebeu transfusão sanguínea, que não é incomum, na UTI neonatal, o teste do pezinho dele vai demorar um belo tempo para poder ser realizado. 120 dias, nesse meio tempo a mãe já, sei lá, engravidou, casou de novo, fugiu para a Austrália e voltou. Então, é muito importante a questão da logística do exame também, que no nosso país, infelizmente, ainda é um pouco complicado. Nos anos 2000, de 2010, no comecinho de 2010, quando a gente instaurou a biotimidase no exame também, e o ACPH, ficou muito melhor, porque até esse ponto, de 2000 até 2010, muito se trabalhou no sentido de ampliar a capacidade do teste do pezinho e alcançar novas regiões. Mas isso ainda não é perfeito. No Brasil também, nós temos um outro problema, porque a maioria dos pediatras não sabe como proceder com um resultado positivo. Então, aí tem esse endereço que fala sobre protocolos de todos os erros inatos triagem e triados no teste do pezinho. E nesse outro slide anterior, a gente fala das doenças mais triadas no mundo, e existe essa outra tabela nesse site que é sobre o teste do pezinho de outros países. Então, se vocês tiverem um paciente das Filipinas, um paciente chinês ou um japonês, é só entrar nesse site que você vai saber o que realmente foi colhido naquele teste do pezinho. Bom, agora nós chegamos ao ponto onde estávamos, que são as neurofacomatoses, as facomatoses ou as cristopatias, que é um bom nome também, porque é uma coisa que depende muito difícil. Bom, o que é uma neurofacomatose? Então isso eu acho que eu já expliquei para vocês, né, ou não? Eu expliquei para o pessoal da faculdade, beleza. Facoma é uma palavra grega que significa em formato de lente ou ervilha. Não fui eu que inventei. Não fui eu que inventei. Não olha para mim, não fui eu que inventei. Por quê? Porque as primeiras manchas que foram descobertas relacionadas a esse tipo de condição, elas tinham um formato circular ou parecido ou redondo. Então deu-se o nome de neurofacomatose. Também se chama de neuroectodermose, ectodermose ou cristopatia. Por quê? Porque essas doenças têm a ver com o desenvolvimento do sistema nervoso, mas lá atrás, quando a gente se torna um celomado. Então, primeiro junta o óvulo com o espermatozoide, aí começa a divisão celular, ali pela primeira para a segunda semana você forma um celoma. Então é uma bolinha oca, e dentro dessa bolinha oca você tem 3 folhetos embrionários. O de fora é o ecto, o de dentro do meio é o meso e o de dentro é o endo. O endo vai dar origem à maioria das vísceras. O meso ele vai dar origem à estrutura, geralmente a parte óssea. E o ecto ele vai dar origem tanto à pele quanto ao sistema nervoso central, por conta dessa transformação marota que acontece no primeiro mês de gestação. Então, acontece que inicialmente a gente vê um engrossar desse ectoderma. Esse engrossar vai invaginar para dentro e vai se fechar de forma a formar o canal neural. O canal neural ele vai dar origem a todo o sistema nervoso. Quando ele começa a se dividir em somitos, ele vai dar origem ao sistema nervoso, ao axial, né? Ao central, formado pelas estruturas do cérebro e pela medula. Então essas doenças têm explicação aí por quê? Porque a grande maioria delas vai cursar com alguma alteração de pele associada com alguma alteração do sistema nervoso. Existe um monte de doença nesse grupo. E não só afetando o folheto do ectoderma. Você tem doenças que afetam os folhetos de forma combinada. Então esse é um slide que eu puxei de um livro de neurologia infantil, mas eu colori para ficar mais bonito e botei aí o que é meso, o que é endo e o que é ecto. Mas assim, cada um desses grupos vai afetar um ou mais dos folhetos embrionários. Nem sempre um só. A grande maioria dessas doenças é rara, mas a extrema maioria é notável pelas alterações de pele que elas dão. Nesse grupo, a primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a neurofibromatose tipo 1.
Neurofibromatose tipo 1, ela é a condição, a segunda afecção genética mais comum da humanidade. A primeira seria a síndrome de Down. No nosso país é mais frequente ainda porque tem muito a ver com miscigenação. Quanto mais misturado a gente é, maior a chance de neurofibromatose. E não raro as pessoas descobrem que tem ao longo da vida porque não tiveram nenhuma outra manifestação maior. Então as manifestações mais comuns seriam a mancha café com leite, que é aquela lá de cima. As eférides, que são sardas na verdade, mas essas sardas elas acontecem mais na região da axila, na região da virilha. E tem também essas alterações na íris, que se chamam nódulos de Vich. Então essas manchinhas na íris também são típicas deles. Acontece no cromossomo 17, na região 11.2 do braço longo, gera um atraso no desenvolvimento de linguagem, gera distúrbios de aprendizagem em até 70% dos casos, mas a grande maioria relacionados sim a uma deficiência intelectual não investigada ou ainda não sabida, puberdade precoce e macroglossia. Fora isso, tem a questão de que a neurofibromatose ela gera fibromas. Então ela vai fazer bolinhas no corpo muito parecidas com aquelas ali que estão ao redor da mancha café com leite. Essas bolinhas podem aparecer em qualquer estrutura. Então existe um protocolo de investigação que anualmente esse paciente tem que fazer uma bateria de exames. Por quê? Vamos dizer que uma bolinha dessas cresça bem na válvula cardíaca. Vamos dizer que uma bolinha dessas cresce numa região importante de conexão do intestino. Então os sintomas que vão estar associados àquilo, a gente vai pensar em tudo menos no crescimento de um fibroma. Por isso que esses pacientes têm que se manter em investigação durante todo o desenvolvimento. Essa segunda é a esclerose tuberosa ou a doença de Bourneville. Esclerose tuberosa dá muito mais túberes do que manchas na pele. Por quê? As manchas na pele são difíceis de visualizar. Nessa condição, as manchas são hipocrômicas, mas elas respondem à luz ultravioleta. Se você examinar o paciente com luz negra, você vai conseguir enxergar as manchas. Caso contrário, só se ele for para a praia, tomar um bronzeado, aí você vai conseguir ver as manchas branquinhas com mais, geralmente nos membros. Algumas sim em tronco, mas a grande maioria nos membros, nos pés, nas extremidades mais distais. Os túberes podem nascer em qualquer lugar. Mas duas coisas importantes sobre a esclerose tuberosa. Uma é que ela faz parte das doenças do complexo hemitório. E essas doenças desse complexo, elas podem ser tratadas hoje em dia com essa medicação que é o everolimus. Então, o problema de você ter túberes, de você ter formações, tumores benignos no seu corpo, é que tumor benigno não responde à quimioterapia, não responde à radioterapia. O crescimento é muito lento. Isso é característica dos tumores malignos. Então, como que você faria para desinchar ou para diminuir o tamanho de um tumor benigno? Na esclerose tuberosa é comum, você pode ter intracerebral também. Então, os túberes do cérebro, você pode diminuir através do uso desse tipo de medicação. Pelo menos fazer eles diminuírem de tamanho a ponto de serem operáveis ou de melhorar a epilepsia que vem junto. Outra coisa importante é o tipo de epilepsia mais comum nessas crianças, que infelizmente é a síndrome de West. E o West desses caras é pouco responsivo aos tratamentos novos. O West desse cara é Sabril que tem que tratar. Sabril? Sério? A CTH e prednisolona vão funcionar muito bem no West. O West com esclerose tuberosa já não é lá essas coisas. E Sabril é uma medicação, Vigabatrin é uma medicação muito triste, porque utilizada por mais de 6 meses ao ano, tem uma chance de redução de campo visual em até 33% dos pacientes. Pode chegar à maurose. Infelizmente, ainda existem epilepsias que não respondem a nada que não seja isso. Mas o máximo que a gente puder evitar é bom, vale a pena. E o Sturge-Weber. Sturge-Weber é uma outra neurofacomatose na qual a criança tem um hemangioma, geralmente um hemangioma gigante, que é em face, mas que pode também atingir todo o hemicorpo do qual esse hemangioma faz parte. Então, se eu tenho um hemangioma à direita, eu posso ter um hemangioma gigante que vai daqui até a ponta do pé, ou eu posso um que pega só o rosto, ou ter vários separados, mas nesse hemicorpo. Nesse hemicorpo também haverá calcificações intracerebrais. O problema é que elas dão uma epilepsia
nada fácil de tratar. Geralmente é um tratamento polimedicamentoso. A Sturge-Weber também afeta o desenvolvimento de comportamento, a deficiência intelectual muito frequente junto. Outras coisas frequentes seriam os problemas oculares. Então, glaucoma, geralmente do mesmo lado, também é muito comum. A heterocromia de íris e o coloboma também, mas o glaucoma mais. E a gente ainda não sabe sobre a herança dessa condição. Antes de dar aula para vocês, eu fui olhar mais uma vez e é mentira, não sabemos mesmo. Quem sabe um dia. E o PC, e a encefalopatia crônica não evolutiva da infância, que não chamamos mais PC. Por que a gente não chama mais PC? Porque graças a Deus a gente evoluiu no sentido de investigar e de começar a terapia de estimulação precoce. Então hoje não é incomum encontrar um PC que anda. Um PC diplégico crural, que foi um prematuro, bem estimulado, é capaz de você ver leves alterações de marcha ou nem isso. Como PC no nome inclui paralisia, e hoje em dia a maioria das crianças ou tem paresia ou não tem porcaria nenhuma, fica muito difícil de você chegar e falar, não, ele tem paralisia cerebral. E a criança, né, mexendo no seu computador, né, brincando no seu esteto, subindo na maca, tá? Então, encefalopatia crônica não evolutiva é um termo melhor porque mostra que nós temos uma condição crônica no encéfalo que o adoeceu de alguma forma, mas que não tem características evolutivas, ou seja, já foi investigado em relação às doenças raras e às doenças de substância branca que poderiam evoluir para pior, e infantil, porque começa na infância. O começo na infância tem que ser muito bem estabelecido, tanto para PC quanto para deficiência intelectual, principalmente em países como o nosso. Tem a ver com aquisição de direitos. E tem a ver também com garantia de direitos para esses pacientes. Eu não posso colocar uma criança que nasceu com um problema neurológico e que passou a vida inteira fazendo terapia, tomando remédio por conta disso, no mesmo grupo que um cara que aos 20 anos de idade bateu a moto, caiu, bateu a cabeça na calçada e aí teve sequelas por conta disso. Então você tem que diferenciar, e a melhor maneira de fazer isso é o cut-off do desenvolvimento. Ou seja, criança e adolescente pode, dali para frente não. Isso vai virar uma bagunça. No novo DSM, no DSM-5, pelo menos no que tange a deficiência intelectual, não existe mais uma idade-chave, uma idade limite para deficiência intelectual. Então, o conceito de deficiência intelectual tornou-se algo que acontece durante o período de desenvolvimento. Mas é que tá. E o período de desenvolvimento? Começa e acaba quando? Então, eles tiraram esse ponto porque a gente subentende que o neurodesenvolvimento está indo além dos 18 anos. A gente já sabe disso, mas não estabelecer um ponto de corte, principalmente em países como o nosso, é uma coisa mais complicada. A vantagem do DSM-5 em relação ao 4 para a deficiência intelectual é que você também não precisa mais do QI. O QI, ele é um aditivo, um complemento que você vai fazer ao seu diagnóstico. Mas o que vai definir se esse deficiente intelectual é deficiente, se ele é leve, moderado ou grave, seriam a capacidade dele em 3 domínios. Então você divide em domínio social, prático e mais um outro que eu esqueci o nome, e aí você vê as capacidades de aritmética, de leitura, de empatia, de interação social e tudo mais. Você faz exame psicológico? Não. É o contrário. Você vê a habilidade do paciente e você determina o grau de deficiência intelectual pelas inabilidades que ele tem. Isso, eles fizeram dessa forma, eu cheguei a ler que era por conta dos casos forenses, principalmente, da pena de morte nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, cada um tem sua lei. Na Geórgia, desde 1988, nenhum deficiente intelectual poderia ser condenado à morte. Em 1989, no ano seguinte, no estado da Pensilvânia, um deficiente intelectual foi condenado à morte, porque o que se diz nessa jurisprudência é que ele não pode não ter noção completa dos fatos, mas ele tinha noção do que estava acontecendo. E desde 2002,
é estabelecido pela Suprema Corte Americana que nenhum deficiente intelectual pode ser condenado à morte. Agora, imagina que você é uma juíza, que você tem que definir. Quer dizer, você vai pedir essa avaliação neuropsicológica, você vai estar sujeito à avaliação de terceiros para fazer esse diagnóstico. Indo pelos domínios, qualquer um pode chegar a essa conclusão. Bom, esse cara tem aspectos da deficiência intelectual leve, então o que ele fez de errado não é compatível, ele tem que ser julgado ou não. Fica mais prático nesse sentido. E no dia a dia do clínico também, porque quem é que tem um neuropsicológico à mão? No SUS. Que não seja roubado, extraviado ou feito de graça por alguém que a gente conhece. É muito complicado. Exato, quer dizer, você não garante nem a eficácia do exame, do teste, e você não garante também que aquele resultado vai de encontro com aquele paciente. Você teria que fazer uma avaliação com um neuropsicológico formado, que existem vários no SUS, né? Eu tenho certeza que lá no seu caso tem 3. Um para cada dia. Muito triste isso. Muito, muito triste. Bom, beleza. Voltando ao PC, então, é um termo muito mais amplo, que tem um grupo não progressivo, mas que geralmente é modificável para melhor, de síndromes predominantemente motoras, secundárias a uma lesão cerebral ou a uma anomalia cerebral, e que aconteceu em estágios precoces de desenvolvimento. O primeiro relato de PC foi feito por William John Little em 1843, e esse cara foi quem descreveu as crianças com retardo de crescimento intrauterino. Então, dipegia plural, por isso que o primeiro nome da dipegia plural foi doença de Little. Na PC, a gente tem no nosso país uma prevalência de 1,5 a 2,5 para 1.000 nascidos vivos nas formas moderadas e severas. De todas as formas, vai dar 7 para 1.000 nascidos vivos, sendo que nos pré-termo e nos muito baixo peso, a presença do PC é mais provável em 25 a 31 vezes do que no RN de termo. Os fatores etiológicos são muito parecidos para tudo, para deficiência intelectual, para PC, continua a mesma coisa. Aqui eu não vou falar de nada de novo que a gente já não tenha falado nos fatores de risco maternos. A não ser, deixa eu pensar, no uso de radiação e nos traumatismos. Traumatismos, considerando a gestação do 6º mês em diante, né, a queda sentada, ou então aquele acidente de gente que insiste em continuar dirigindo, que bate o topo da barriga no volante, e o uso de radiação. O uso de radiação ele vai afetar o desenvolvimento cerebral, principalmente nos 2, 3 primeiros meses, que é quando a proliferação neuronal está ativa. Então, assim, fazer um exame radiológico é fazer uma radioterapia nesses neurônios em desenvolvimento. E aí você pode ter, inclusive, a microcefalia vera, que seria uma microcefalia por uma diminuição do pulso neuronal, não somente no tamanho da cabeça. Nos perinatais, no mundo, isso já caiu, tá? É breve. Então, no mundo, as afecções perinatais para gerar uma alteração de desenvolvimento e um PC, isso está em torno de 25 a 35%. No nosso país, isso ainda gira em torno de 75 a 80%. Então, a mal sensorial parto é, de cara, disparado, um grande problema. Aí você vai ter, geralmente, problemas por anóxia neonatal, que a gente consegue visualizar através do APGA, e você vai ter problemas por tocotraumatismos, mas aí os severos, né? Tem que ser um atropelamento neonatal mesmo. Tô com um hospedado no hospital, assim. Oh, meu Deus do céu. E aí, hiperbilirubinemia. Essa também é uma parte que muito me assusta. Eu não via quernícteros mais. Quernícteros é a forma de hiperbilirubinemia que impregna a bilirrubina no sistema nervoso central e vai dar uma PC coreotetósica. Então, uma PC que, na verdade, tem movimentos, mas são todos movimentos involuntários que prejudicam os movimentos voluntários. Nessa forma de PC, a grande maioria tem inteligência preservadíssima. Então, isso é mais cruel ainda. Muito bem, eu achava que isso estava erradicado. Até eu descobri que existe, na verdade, um grupo de mães de crianças com quernícteros que, até onde a mãe que eu conheço sabe, tem pelo menos 25 a 30 pessoas nesse grupo. Eu não me incomodo de ter 25 a 30 pessoas, o que me incomoda é ter 25 a 30 pessoas em 2016.
com você podendo ler um livro e fazer um diagnóstico de icterícia grave, com você podendo iluminar, não, natais, porque sim, nós podemos fazer uma criança com paralisia cerebral depois que ela nasce e nasce super dura. Principais causas aí, você tem a desnutrição crônica, você tem as infecções do sistema nervoso central, aí os vírus mais nervosos, né, herpes vírus, vírus mais severos, as ADEN, que a gente nem pode falar muito alto, né? ADEN é o seguinte, ADEN é uma reação cruzada que você tem, imunológica, que vai destruir substância branca do cérebro, geralmente é ocasionada ou por uma infecção viral ou por vacina. A prevalência disso é tão baixa com vacina que não vale a pena divulgar para a população que a ADEN existe. Para vocês terem ideia, a pior vacina de todas em relação à ADEN seria a vacina da febre amarela e a da raiva. E elas vão fazer, respectivamente, 7 crianças para 1 milhão de vacinados e a outra faz 5 crianças para 1 milhão de vacinados. O importante da ADEN é reconhecer os sintomas rápido para instaurar um tratamento rápido, então para fazer plasmaférese ou para fazer algum outro tratamento, mas infelizmente isso não muda muito a evolução da coisa. Quem tem uma ADEN, teoricamente não podia ter duas, mas isso também já é mentira. E o ADEN ele dá um quadro muito parecido com o de PC, mas geralmente um pouco mais severo e múltiplo, porque você pega a substância branca do cérebro de forma desigual. Então dá um quadro parecido com dupla hemiparesia, mas também associado com epilepsia e com deficiência intelectual. E ele é tipo um sistema cabeça. Faz utilização pós-viral, faz. Guillain-Barré? Guillain-Barré? Tipo um Guillain-Barré? Tá, Guillain-Barré é poliradículo neuropatia. Então Guillain-Barré é periférico. Sim, por isso que é sempre de baixo. Esse não, é substância branca central. De cérebro mesmo. Acometimento de medula não é comum, a não ser que tenha esclerose múltipla ou coisa parecida. Então esse é cerebral. TCEs graves, processos vasculares, aí falando de acidentes vasculares cerebrais, que na infância também não são incomuns, principalmente na anemia falciforme. Na anemia falciforme não diagnosticada, pior ainda. E parada cardiorrespiratória de qualquer monta. Aí a parada cardiorrespiratória ela varia com a suscetibilidade neuronal de cada um. Eu e você podemos passar por uma parada cardíaca e eu ter sequelas e você ter 10 vezes isso. Ou vice-versa, mas tudo tem a ver com a resistência do seu neurônio ao estresse também. Nisso influem mais aspectos que não só o tempo de parada e o tempo de anúncio. Ainda a classificação da encefalopatia crônica é feita pelos aspectos anatômicos ou clínicos, então a gente divide nas espásticas ou piramidais, que seriam as superiores ao cruzamento, à degustação das pirâmides, coreopetósicas ou extrapiramidais, que são as de núcleo da base, e as atáxicas, que estão mais relacionadas ao cerebelo. Atáxica pura, nunca vi. Atáxico, geralmente, ele tem um PC misto, que afetou o cerebelo em grande parte, mas não só o cerebelo. E na descrição das atáxicas, eu encontrei a cerebelar pura eu nunca vi, a atáxica diplégica é o mais comum, e tem essa síndrome do desequilíbrio de Hargeberg. Eu coloco isso no slide, porque eu vi isso no slide do meu professor, tipo uns 15 anos atrás. Aí toda vez que eu vi ele dar essa aula, e eu vi muitas vezes, ele passava reto disso aí. Eu falei, agora eu quero saber o que é a síndrome do desequilíbrio de Hargeberg. A descrição que eu encontrei é num livro de 1950 bolinha, e que seria assim: é uma ataxia que não afeta a pessoa quando a pessoa está sentada. A pessoa está sentada, está tudo bem. A pessoa fica de pé, ela fica atáxica. Sentou, está tudo certo. Não pergunta, porque também nunca mais vi, não tem continuidade na literatura. E se alguma de vocês encontrar uma síndrome do desequilíbrio postural de Hargeberg, por favor me avisem, tá? Que eu acho que não existe, mas tudo bem. E as mistas, que no caso mais comum seria misturar uma que pega encéfalo com uma que pega cerebelo junto. Quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor a estimulação e melhor a evolução. Então, por isso, graças a Deus, não tem tantos paralíticos no mundo. E essa aula eu fiz porque a gente precisa garantir a essa criançada liberdade, e liberdade, de acordo com Cecília Meirelles, é uma palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda.
Então fica aí o recado para vocês, o pessoal do Acre também, né? 3 horas de diferença. Meu, é só uma